Ocupando a tribuna, Sua Excelência o Governador do Estado do Amazonas, Wilson Miranda Lima. Cumprimento o excelentíssimo senhor deputado estadual Josué Neto, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em nome de quem cumprimento os demais deputados aqui presentes. Cumprimento o excelentíssimo senhor defensor Carlos Almeida, vice-governador do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor desembargador Delcio Luiz Santos, representando neste ato o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Excelentíssima senhora doutora Leda Mara Nascimento Albuquerque, Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor general de Exército César Augusto Nardi de Souza, comandante do Comando Militar da Amazônia. Excelentíssimo senhor Marcos Rota, vice-prefeito de Manaus. Reverendíssimo senhor Dom Sérgio Eduardo Castriani, arcebispo metropolitano de Manaus. Excelentíssimo senhor vereador Joelson Salles da Silva, presidente da Câmara Municipal de Manaus. Excelentíssimo senhor Dr. Péricles Duarte de Souza Júnior, defensor público e subcorregedor-geral, representando neste ato o excelentíssimo senhor Dr. Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, defensor público-geral do Estado. Doutor Marco Aurélio de Lima Choi, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Seccional do Amazonas. Excelentíssima senhora Tayana Lima, primeira-dama do Estado, em nome de quem cumprimento todas as mulheres presentes. Demais autoridades, senhoras e senhores, bom dia. Eu venho nesta casa cumprir um dos mais tradicionais ritos da democracia, que é a leitura da mensagem governamental aos integrantes desse poder legislativo, que são os legítimos representantes do povo. Recebemos o governo do Estado completamente desestruturado administrativa e financeiramente. O Amazonas passou nos últimos anos por crises políticas e desmandos que geraram perdas imensas. Antes de assumir, dia 1º de janeiro, minha equipe e eu tínhamos noção dos problemas detectados ao longo do período de transição. Mas só quando chegamos às sedes administrativas das secretarias e autarquias e vimos pessoalmente as contas e processos, entendemos a cruel realidade. O rombo do Estado é de mais de 3 bilhões de reais. Somente na área da saúde a dívida chega a 1 bilhão e 100 milhões de reais. Tudo isso resultado da falta de compromisso com a coisa pública. Entre 2010, para vocês terem ideia, e 2017, o Estado aumentou os gastos com pessoal em 91%, ou seja, quase dobrou, e a receita só aumentou 61%. Desse jeito, a conta não fecha. Para complicar ainda mais as finanças, em 2018 foram concedidos aumentos e reposições salariais, vários deles escalonados, o que gera um impacto sobre as contas deste ano e ano que vem. Também foram convocados e contratados novos servidores classificados em concursos públicos, gerando mais de 30 milhões de reais de impacto na folha de pagamento. Meus amigos e minhas amigas, é gravíssima a crise financeira porque passa ao nosso Estado, a maior de todos os tempos, e ouso dizer, sem medo de estar errado, fruto de completa falta de planejamento e total e absoluto desrespeito com o dinheiro público. Mas eu fui eleito para, junto com uma equipe técnica, mudar o caminho pelo qual o Amazonas vinha seguindo. As mudanças não acontecem do dia para a noite. Não é simples mudar o status quo, porque tira alguns viciados da zona de conforto. Eu e minha equipe estamos trabalhando incansavelmente para entregar um Estado melhor. E assim vai ser. Para otimizar a receita, desburocratizar e desenvolver mecanismos fiscais de incentivo ao pequeno e médio empreendedor. Vamos revisar a política tributária e de concessão de incentivos fiscais com foco na segurança jurídica e atração de investimentos à indústria de fármacos e cosméticos, à produção de óleo e gás natural, à piscicultura, ao agronegócio, à mineração, ao extrativismo e ao turismo. Vamos elaborar a política de gestão tributária dos recursos minerais e do gás natural, sobretudo para fins de atração de investimentos para as indústrias de mineração, fertilizantes, vidro,
têxtil e cerâmica branca. Para melhorar a qualidade dos gastos, vamos regularizar os contratos fazendo licitações, repactuar os contratos vigentes, auditar dívidas com fornecedores, restringir aquisições de bens e contratações de serviços através de processos não competitivos como dispensas de licitação. Vou fazer uma reforma administrativa séria e profunda, modernizando os procedimentos do governo, visando diminuir gastos e aumentando a eficiência. Meus amigos, a reforma que nós vamos fazer não é aquela reforma no papel, é uma reforma séria e profunda. O Estado precisa avançar, ele não pode continuar no passado. Digital é a forma como o mundo se comunica, não é essa ponta aqui do dedo. E é assim que nós temos que fazer. Quando a gente faz isso, a gente diminui gastos e torna o Estado mais eficiente. O descaso com a aplicação da verba na saúde é evidente no Amazonas. Basta avaliar a qualidade do serviço oferecido aos cidadãos. Nos últimos 4 anos, observem bem, este foi o Estado brasileiro que mais investiu na saúde. A lei determina que sejam feitos investimentos de 12% da receita corrente líquida, e a média repassada anualmente no período foi de 20%. Mas, infelizmente, esse investimento não se reverteu em qualidade de serviço ao cidadão do Amazonas. A nossa equipe de trabalho constatou que não há controle sobre a execução do orçamento. As bases de dados precisam de atualização e correção de informações. A rede de serviço é grande e onerosa. Nós temos 66 unidades de internação no interior e mais 57 em Manaus. Meu amigo presidente, em nenhum outro estado brasileiro há essa configuração. Em 15 anos, o Estado passou de 15 cooperativas médicas para mais de 230 empresas contratadas. Muitas delas foram desorganizadas para a prestação de serviços. Mais de 1/3 dos pagamentos realizados não tem cobertura contratual. Os fornecedores são pagos via termo de ajuste de condutas. É mais ou menos assim. Você liga durante um plantão para um fornecedor dizendo assim: meu amigo, eu estou precisando de soro, me arranja aí, depois a gente acerta. Isso não pode continuar mais acontecendo no estado do Amazonas. E essa desorganização não deveria estar acontecendo. Não sei se interessava a alguém que continuasse assim. Em números absolutos, dos mais de 1.500 serviços terceirizados prestados à Suzam, menos de 500 possuem contrato, ou seja, foi só apalavrado. E o pior, mais de 90% dos contratos com equipes terceirizadas não têm suas metas batidas e nem apresentam indicadores dos serviços prestados. Ou seja, é dinheiro público fruto do imposto pago por cidadão amazonense, utilizado sem qualquer cuidado, responsabilidade ou compromisso. Além disso, há um intenso processo de judicialização da saúde, gerado por ineficiência e falta de atendimento. A nossa equipe constatou nos almoxarifados da Central de Medicamentos e Farmácias das unidades da rede pública uma média de 75% de falta dos itens básicos para a prestação de atendimento à população. O número é bem superior àquele que havia sido informado à nossa equipe de transição. Na oportunidade, haviam dito para a gente que era de 51,5%. Amigos deputados, em meio a toda a polêmica e em todas as discussões presentes na mídia e postas para a opinião pública sobre os pagamentos da saúde, é essencial dizer que a previsão orçamentária de 2019 para esta área foi completamente subestimada. E a conta é muito simples. Prestem atenção. A previsão orçamentária é de pouco mais de 2 bilhões e 400 milhões. E os gastos com a rede envolvendo pagamento de pessoal, material e serviços chega perto de 3 bilhões de reais. E é muito simples. Se
o pai de família recebe R$1.000 todo mês, ele tem que fazer contas que caibam no que ele vai receber durante o mês. Se ele fizer conta além disso, ele vai ficar devendo todos os meses. É assim que está acontecendo no Estado. O problema é que essa prática foi acontecendo corriqueiramente e esse déficit foi se acumulando. Apesar de todas essas dificuldades que a gente enfrenta, dos enormes desafios que temos pela frente, sobretudo nessa área, temos muita coragem para enfrentar cada um desses entraves que há anos penalizam a parte mais frágil de todo o sistema, que é a população que utiliza esses serviços. E não é à toa que eu decidi colocar nessa pasta o segundo homem do governo, o meu vice-governador Carlos Almeida, e dei a ele autonomia total para tomar as providências que têm que ser tomadas. Vamos tornar e esse é meu compromisso pessoal e nosso compromisso de governo, o sistema de saúde do Amazonas transparente, eficiente e automático. Vamos investir em sistemas de tecnologia a fim de melhorar o fluxo de documentos, o gerenciamento de saúde, a regulação de atendimentos, a entrega de medicamentos, prontuário eletrônico, faturamento e controle de contratos. Vamos instalar um sistema global e único que do gabinete do secretário, lá do gabinete do governador e de dentro dos órgãos de controle, seja possível saber em tempo real quanto nós estamos gastando e com o que estamos gastando a verba pública. E eu apelo aqui à sensibilidade dos nobres deputados e deputadas que nos ajudem a encontrar caminhos para sanear os débitos da saúde. Vamos fazer sacrifícios, mas vamos garantir o pagamento em dia da saúde e demais categorias. O mês de janeiro vai ser pago integralmente para os profissionais dessa área e para os fornecedores. Não esquecendo dos débitos anteriores, dívidas herdadas de gestões passadas. Não podemos olhar para frente sem resolver o passado. E é minha prioridade e eu vou organizar isso, contando com a participação do Tribunal de Contas, para que a gente possa fazer um termo de ajuste de gestão. Os prestadores de serviço, vale ressaltar, cumprem seus papéis e não é justo que continuem a ser penalizados e trabalhadores continuem sendo humilhados. Ampliar e diversificar a malha de serviços da saúde é outra de nossas metas. Queremos parcerias com prefeituras, com as universidades, estadual e federal. Nós estamos encontrando soluções junto à Universidade Federal do Amazonas para reorganizar os serviços do Francisca Mendes. Mas nós vamos precisar de investimentos e adequações de imediato para que possamos ampliar o atendimento cardiológico, que é referência lá. Nos próximos 100 dias, vamos abrir 300 novos leitos em parceria com o Hospital Universitário Getúlio Vargas para atendimento em urologia e ortopedia, que são as áreas mais deficientes do sistema. Até o final deste semestre, nós vamos reduzir em 70% as filas. As tratativas já estão bem avançadas com o Regula Mais Brasil, que é um convênio a nível nacional que utiliza a expertise do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. E a partir disso, vamos reorganizar e diminuir as filas de espera do CISREG, onde estão mais de 100 mil pacientes. Senhoras e senhores, é importante também a atenção na educação. É urgente melhorar os índices de avaliação do nosso Estado. Em 2017, pela primeira vez, a rede estadual do Amazonas não alcançou a meta do MEC. Chegamos a 3,3% quando a meta era de 3,5%. E no ranking do IDEB nacional para o ensino médio, o Amazonas perdeu 9 posições entre 2015 e 2017. Passamos do 7º para o 16º lugar. Temos um grande desafio pela frente.
Estamos iniciando um ano letivo com 639 escolas e 403 mil alunos matriculados. Nossa meta, a qual vamos perseguir, é reduzir no menor prazo e acabar num prazo mais elástico a demanda reprimida dos ensinos fundamental e médio. Hoje são perto de 50 mil vagas de demandas não atendidas. Para que as escolas estejam em condições de receber os alunos, já determinei a elaboração de um plano emergencial de reforma de 179 unidades de ensino. Estamos fazendo uma força-tarefa para assegurar merenda escolar nos municípios, remanejando os estoques existentes entre as cidades do interior. E também enviamos 1,4 mil toneladas de alimentos para merenda escolar em todas as unidades. A situação do transporte público escolar é outro ponto a ser tratado. Há lugares em que município e estado pagam pelo mesmo serviço, claramente usando mal a verba pública. Mas temos programas também a serem implantados, com destaque para a gestão pedagógica e administrativa. Programas que começarão a ser implantados nos próximos 100 dias de governo. Os principais objetivos são garantir a universalidade de acesso ao ensino básico, reverter o grande índice de desistência e a grave evasão de alunos, principalmente no ensino médio, bem como garantir qualidade de aprendizagem para nossas crianças, adolescentes e jovens. Teremos o programa Escola do Futuro, com processos criativos e intensivos para auxiliar a melhoria do ensino das diversas disciplinas, especialmente língua portuguesa e matemática, assim como a impulsão da capacidade objetiva dos alunos para enfrentar de modo resolutivo os problemas presentes e futuros de sua inserção social. Em parceria com outras secretarias e órgãos, como a SEAS e CETAM, iremos melhorar o fluxo escolar e diminuir a desistência dos alunos em face de dificuldades pedagógicas e ou sociais, por meio de atividades suplementares de ensino, artes, esportes e cursos profissionalizantes, aproveitando melhor os turnos escolares e os de contraturnos. Com foco nos profissionais da educação, ampliaremos a oferta de cursos de pós-graduação, inclusive mestrado e doutorado, em parceria com a UEA, UFAM e outras instituições de ensino, não somente na capital, como também nos municípios do interior, por meio do Centro de Mídias. Outros programas e projetos de valorização e capacitação dos profissionais da educação também serão progressivamente desenvolvidos com estímulo ao diálogo, transparência e envolvimento de todos nas fases de planejamento e execução das atividades. Meus amigos, segurança pública é um tema que também nos preocupa e muito. O monitor da violência de 2017 aponta que o Amazonas é o segundo estado mais violento da região norte do país. Temos a taxa de 30,3 mortes por 100 mil habitantes, o que está acima da média nacional, que é de 28,5 por 100 mil habitantes. Em 5 anos, houve aumento na média diária de 150 para 200 casos de roubos e furtos. E há o maior dos desafios, que é proteger as nossas fronteiras contra a entrada de drogas e armas. Um projeto a ser elaborado e executado em parceria com o governo federal tratará da questão macro da segurança. Ontem, inclusive, o nosso secretário de Segurança Pública, Coronel Bonades, esteve em Brasília acompanhando o pacote de medidas apresentada pelo ministro Sérgio Moro para implementar a questão das fronteiras e o combate à criminalidade, sobretudo ao narcotráfico, que vai ser sufocado para que a gente possa ter mais paz. 70% dos homicídios que acontecem aqui na capital têm relação com o tráfico de drogas. São homicídios que acontecem por disputa dessas facções criminosas. O que me preocupa é que nessa briga entre eles, um cidadão de bem, um pai de família, um aluno, uma grávida, acaba sendo atingida,
acaba pagando com a vida. Um projeto que está sendo elaborado de imediato é a intensificação das operações em todas as zonas da cidade, para tirar de circulação esses traficantes e infratores que praticam esses homicídios e roubos. Também vamos implementar o policiamento Rocam Moto, inicialmente com 60 motos. Com isso, vamos aumentar a segurança nas zonas comerciais onde é difícil o deslocamento de veículos. Ele será também empregado nos corredores de ônibus. Vamos dar um tratamento mais humanizado à população que procura as delegacias, colocando nos plantões psicólogos e assistentes sociais para atendimento. Para os policiais, haverá, e nós já estamos tratando disso, estamos em fase final, da criação da junta com a Defensoria Pública, do Núcleo Jurídico de Apoio ao Policial em Atividade. E, Cabo Maciel, essa junta vai funcionar 24 horas para que o policial seja atendido, para que ele tenha amparo legal. Porque o policial que está na rua durante a madrugada, está ali no fio da navalha, está deixando de estar com a sua família para proteger as nossas famílias. E esse policial também precisa ser protegido pelo Estado. Também será renovado o armamento, aumentando o poder de defesa do policial, mudando inclusive o calibre das nossas armas, de .40 para 9 milímetros. O Estado vai comprar e haverá doação de armamento por parte do governo federal. O Estado vai ter em mãos 3.000 pistolas 9 milímetros e 500 espingardas calibre 12 semiautomáticas. Nenhum projeto do governo se realiza sem a economia fortalecida. E este é o maior dos desafios que temos hoje no Amazonas. Estamos trabalhando no sentido de integrar órgãos estratégicos da nossa administração, acelerando a implementação de novos projetos, especialmente no interior do Estado. O plano estratégico inclui ações de médio e longo prazo, com o principal objetivo de fortalecer a economia e reduzir a dependência do modelo Zona Franca. O projeto do potássio do Brasil, desenvolvido na região de Altazes, aguarda licença de instalação e acredito que tudo será encaminhado ainda neste primeiro semestre. A partir daí, as obras poderão ser iniciadas com investimentos previstos de 9 bilhões de reais, só nos primeiros 5 anos. Durante a fase de implantação, pelo menos 6.000 empregos diretos e indiretos serão gerados. Além disso, outros 5.000 devem ser gerados ao longo dos 30 anos previstos de operação, só na jazida inicial. Vamos produzir no Amazonas de 20% a 25% de todo o potássio utilizado no país para a área agrícola. Já obtivemos agora, em janeiro, a licença de instalação para a extração de gás no campo de Azulão, nas proximidades do município de Silves e Itapiranga. A atividade vai ser coordenada pela empresa Ineva. É o investimento inicial de R$1 bilhão que vai gerar até 1.500 empregos durante a implantação e outros 100 após o início da operação regular. Estamos agora em busca da licença da instalação de mais uma empresa que vai produzir etanol e DDGS, que é o resíduo sólido que fica do restante do milho. E esse restante desse resíduo é importante para a fabricação de ração animal, um dos grandes entraves que temos na região para a avicultura, piscicultura e suinocultura. Além dessas ações, será iniciado um trabalho de planejamento formal para o Estado com um horizonte de 15 anos, inicialmente envolvendo a participação da sociedade civil, academia e várias entidades interessadas no desenvolvimento sustentável do Amazonas. Ele servirá para validar e priorizar os setores da economia a serem desenvolvidos. Vamos apresentar ações específicas para cada segmento e por secretarias. E também criar um programa de gerenciamento e acompanhamento dessas ações ao longo do tempo, garantindo assim a aderência ao plano estabelecido.
Entre esses setores que nós vamos implementar estão a mineração, a piscicultura, o turismo, a tecnologia, a inovação e a bioeconomia. Isso tudo sem perder de vista a manutenção, fortalecimento e a modernização do nosso polo industrial tão importante para que tudo mais aconteça. Nós vamos proteger a Zona Franca de Manaus com todas as forças, apesar das adversidades e do cenário econômico que se forma no país. Nós teremos um desafio muito grande pela frente, vamos ter que remar muito para proteger esse modelo econômico excepcional no Estado brasileiro. Mas não podemos prescindir da Zona Franca de Manaus. Nós não podemos e não vamos abrir mão dela, entendendo que precisamos diversificar as nossas atividades econômicas e identificar outras fontes de riquezas. No setor primário, antes de tudo, é importante destacar e agradecer a essa Casa Legislativa pela aprovação do novo orçamento do Sistema CEPRO para 3%, o que equivale a aproximadamente 400 milhões que serão destinados a aumentar a produção agropecuária, reduzindo a importação de alimentos, interiorizando a economia e garantindo a segurança alimentar e nutricional do nosso povo. Estamos trabalhando para desenvolver um novo modelo econômico, aproveitando as nossas potencialidades regionais, como as cadeias produtivas da fruticultura, para produzirmos renda e emprego. A piscicultura e a pesca artesanal são prioridades no nosso governo. Para tanto, reduzir o custo da ração é condição imprescindível. Além disso, já estamos buscando caminhos para reduzir o alto custo dessa ração usada pelas cadeias de avicultura, suinocultura. Ao longo das minhas caminhadas, constatei o abandono do interior, sobretudo dos ramais e vicinais que impedem o escoamento da produção do nosso agricultor, sendo necessário o início de um amplo e transparente programa de recuperação de ramais e vicinais para facilitar o escoamento da produção, evitando um inaceitável desperdício no estado que tem 49,2% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Além da assistência técnica, já determinei que o Estado não pode ser um entrave de quem quer investir aqui. O governo é um facilitador e, para isso, dei determinação que os processos de licenciamento ambiental e a regularização fundiária tramitem de forma célere, respeitando o princípio da legalidade. Defendemos e apoiamos a conclusão do zoneamento econômico ecológico, por entender que é uma ferramenta que possibilita o Estado de desenvolver sustentavelmente e pleitear junto ao governo federal o início do zoneamento agrícola de risco climático, que viabiliza o acesso ao seguro rural. Diante do vazio bancário no interior do Estado, iremos apoiar a democratização do crédito rural e, para tanto, apoiaremos as ações itinerantes da AFEAN no interior e estimularemos o cooperativismo de crédito para que os financiamentos dos planos Safra do governo federal possam chegar efetivamente aos produtores rurais. Já disse, já falei com os meus secretários e todas as pessoas que fazem parte da administração indireta. Os bons programas serão mantidos e até ampliados, não importa de que governo foram. Dessa feita, iremos ampliar os programas de mecanização com o uso do calcário, preferencialmente nas áreas de pequenos e médios produtores. Senhoras e senhores presentes, autoridades, nós estamos no maior estado da federação. E nessa administração do governo do Amazonas, há uma equipe técnica qualificada e cheia de disposição para mudar esse estado e mudar para melhor. Temos muito trabalho a fazer em todas as áreas e os projetos estão começando a ganhar forma. Aqui falei somente de algumas áreas para não me alongar muito. Serão 4 anos de dedicação intensa para implementar uma administração moderna, ágil, eficiente, que preste os serviços essenciais com qualidade e ofereça melhores condições de vida a quem mora aqui. Nessa soma de esforços, todos são importantes.
cada um fazendo sua parte e entendendo que estamos aqui a serviço. Nós somos servidores do povo do estado do Amazonas. Vamos acabar de uma vez por todas com as práticas da velha forma de fazer política, em que a população parecia estar recebendo favores de quem estava na administração pública. E essa é uma frase que eu gosto de repetir muito e isso me dá muito orgulho. Estou aqui representando e provando a força popular. Eu estou aqui pela vontade do cidadão. Eu estou aqui porque a população quis a mudança, porque a população quis o novo. Isso me enche de muito orgulho, mas também me confere uma responsabilidade dobrada. Eu não tenho a chance de errar e não vou errar. Tenho trabalhado incansavelmente. Estou abrindo mão de 4 anos da minha vida para me dedicar a esse estado. Aqui agradeço a minha família pela compreensão, pelo apoio que tem me dado e os amigos mais próximos. Tenho a obrigação de conduzir com competência, transparência e responsabilidade esse estado, para oferecer oportunidade igual a todos. Muito obrigado a cada secretário que aceitou esse desafio de conduzir o estado do Amazonas. Agradeço aos secretários também da administração direta, todos que estão comigo nessa batalha. Muito obrigado ao vice-governador incansável, dedicado e comprometido. Muito obrigado à minha esposa Tayana, aos meus filhos Hugo e Úrsula. Obrigado à minha família pelo apoio, pelo amor, pela compreensão, sobretudo pelo que eu já mencionei aqui, a minha ausência em casa. E mais uma vez conclamo, vamos construir o Amazonas melhor. Há espaço para todo mundo que quer somar forças e trabalhar pelo bem comum. Esse é um governo do povo, esse é um governo de todos nós. Muito obrigado.